Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada. Mais uma vez estamos aqui, eu não sei o horário que você vai estar assistindo o programa, mas hoje nós estamos mais uma vez, nosso segundo programa, falando com Deus. Que alegria, já estávamos com saudade. O primeiro programa foi um sucesso, então quero já dizer aqui aos nossos queridos ouvintes, inscritos no canal, que o nosso programa já está indo ao ar, tá certo? Nós estávamos aqui trabalhando nele, editando para deixar com qualidade. Eu tenho certeza que vai impactar, vai falar com você, vai informar e será uma bênção, você vai gostar muito em nome de Jesus. E mais uma vez, então, nós estamos reunidos aqui, no programa Falando com Deus. Eu sou o pastor César Brandi, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, da cidade de Francisco Beltrão, no estado do Paraná, e é uma grande alegria esse programa que tem informado, esse programa que tem ajudado a tantas pessoas, falando de assuntos tão importantes. Semana passada falamos sobre o Estatuto do Idoso, essa lei federal tão importante. Trouxemos aqui o nosso querido presbítero, doutor, advogado Ebenezer Lima. Foi uma bênção, foi um programa maravilhoso de muitas informações. E hoje, é uma surpresa, nós não anunciamos. Trouxe aqui um grande amigo, um grande homem de Deus e também um grande profissional da área da educação. E como nós precisamos, que essa área realmente funcione a cada dia e melhore no nosso país e no mundo. A educação, uma área tão importante na vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes, na vida toda, na vida adulta, em todas as fases, a educação se faz presente. E a importância da educação para que um povo se torne forte, um povo instruído, um povo que conhece a sua história, não é mesmo? Então hoje, com muita alegria, nós convidamos, e ele aceitou, em que pese as correrias, em que pese a agenda difícil dele, mas bem apertada, mas ele aceitou estar aqui com a gente, já está aqui. Eu já vou passar a palavra para ele. Nós estamos aqui com o professor Lécio, professor da rede pública, professor e da disciplina de língua portuguesa, e nós estamos aqui com muita alegria recebendo ele nos nossos estúdios aqui, para que ele possa, e a gente possa estar conversando para falar sobre educação. Ele tem um programa maravilhoso, ele, além de ser professor da rede pública, ele também usa os vídeos para instruir, para ajudar muitas pessoas no seu canal do YouTube. E ele vai estar falando do canal, vai estar falando desses vídeos, das aulas remotas, que tem sido, olha, eu tenho assistido, viu? Assistiu a última agora, que ele falou sobre um assunto muito legal, sobre os parônimos, homônimos, essas palavras que parecem ser iguais, mas não são na verdade. E olha, eu aprendi tanta coisa, e tantas pessoas têm sido impactadas, estão aprendendo através das aulas do professor Lécio. E eu queria então já agradecer a Deus pela vida dele aqui, no programa Falando com Deus, e já quero dar aqui a palavra para ele, dar suas considerações iniciais. Boa tarde, aqui é a tarde, Boa tarde, professor Lécio, que Deus abençoe, é uma alegria te receber aqui no programa Falando com Deus. Boa tarde, pastor César, Essa apresentação realmente me deixa emocionado, E eu sou grato, pelo convite, e nós estamos nos esforçando, para trazer qualidade de ensino para os jovens, diante de tanta dificuldade que são hoje passar a educação, diante dessa pandemia que tem nos afastado. Então a gente vai conversando aí, vou falar um pouquinho como é que está sendo trabalhar o conteúdo através da internet para muitas pessoas, pastor? Então esse é um momento difícil, mas é um momento também de resiliência, ou seja, um momento de superação. Eu digo para os alunos que eles vão ter histórias para contar, depois que passar toda essa pandemia. Eu falo para eles, hoje mesmo eu falei para eles, vocês vão ter histórias para contar, histórias de superação. Como é que era diante dessas dificuldades de estudar? Porque nós não esperávamos, nós não estávamos prontos para o que vem acontecendo hoje. Esse afastamento social. E a gente vê que há aí um grande abismo, a gente vai comentar sobre isso também, as pessoas que estão com dificuldade por não ter um celular, por não ter internet, pastor?
Então nós vamos conversar sobre isso com você, e aí eu estou à disposição aí de vocês, para as perguntas que forem feitas. Você já viu que eu começo a falar, não paro também, e já faz parte da profissão, né? Mas eu agradeço aí a oportunidade. Bom, gente, vocês estão vendo, né? Aí é uma briga boa, porque todos dizem, né, que pastor fala muito, né? Realmente. Mas professor também fala bastante, né? Então, o nosso querido professor Lécio tem muita história, tem muita coisa para contar, tem muita coisa boa, tem muita instrução, muito ensino, muitas experiências maravilhosas. O professor Lécio também dá palestras, né, para falar sobre drogas, né, esse assunto tão importante na vida de tanta gente que está sofrendo, né, com as drogas, com os vícios. E o professor Lécio também faz essa prevenção em escolas, igrejas. Então tem sido esta bênção, uma grande ferramenta que nós estamos aqui sempre pedindo para que ele venha, nos ajudando, nos auxiliando, e também no seu canal. Mas assim, professor Lécio, eu queria, antes da gente entrar no assunto da educação, eu queria saber, para que o pessoal te conheça, né? Porque o professor Lécio, ele não é aqui do sudoeste do Paraná, ele não é paranaense. E eu queria que ele se apresentasse, né? O tempo que ele já está aqui em Francisco Beltrão, como é que foi a chegada, por que ele veio para cá, e como ele se adaptou, né? Porque há uma diferença de onde você veio para onde você está agora, não é isso, professor? Deixa eu tirar minha máscara aqui, pastor, né? A gente está distante, a gente usa até a máscara em questão de respeito à situação e para servir de exemplo, né? A gente respeita muito a situação. Eu sou carioca, né? Cheguei aqui tem 14 anos atrás, uma cidade bem menor do que hoje se encontra, né? E as pessoas até estranhavam por que uma pessoa do Rio de Janeiro vem para essa região. Mas a minha esposa é da região, né? A família dela é de Pato Branco, e a gente escolheu essa cidade para viver. Eu cheguei no mês de junho, uma época muito fria, eu não conhecia o frio ainda, né? Eu achava bonita aquelas pessoas cheias de roupa, e agora eu também estou cheio de roupa aqui, né? E agora eu sei o que é frio. Mas na época eu ainda não conhecia o frio, eu achava que aqueles 17 graus, 20 graus que faziam no Rio de Janeiro era frio. A gente colocava uma camisa de manga, né? E estava protegido. E realmente eu me assustei com o frio, né? E fui me adaptando à realidade, né? Eu tinha uma profissão, tinha algumas coisas por fazer, faculdade para terminar. E aí chego aqui com um diploma de eletricista predial, né? Eu fui formado também no Senai como eletricista predial, mas como eu não tinha muito conhecimento aqui, eu comecei a trabalhar com a esposa no salão de beleza, né? E voltei para a faculdade, fui terminar minha faculdade, e terminei minha faculdade, depois fiz a inscrição para o Estado, consegui aulas, e fui me adaptando à nova realidade, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje, eu amo lecionar. Eu não gosto muito da parte burocrática, né? Às vezes eu chego em casa e falo para a esposa, poxa, tem tanta burocracia, porque se eu me dedicasse só às pesquisas para ensinar, os alunos teriam mais aulas de qualidade. Mas há tanta burocracia em volta do professor e às vezes falta tempo suficiente para a gente se dedicar, né, às aulas, né? Nós temos um salão de beleza, né? Juntamente com minha esposa, ela é cabeleireira, que é o Salão Maranata, fica próximo à rodoviária, e ali também eu, às vezes, finais de semana, a gente atende lá, continuo trabalhando como cabeleireiro também, pastor. Então, essa é a minha realidade aqui em Francisco Beltrão, né? Fui bem recebido, mas com também desconfiança, né? Perguntas não faltavam. Hoje já é mais comum ter pessoas de fora. Mas na época que eu cheguei, a cidade ainda estava muito pequena, né? Vamos falar assim, haviam poucas pessoas de fora. Depois foram chegando as faculdades de medicina, e foram chegando novos estudantes, novas pessoas para cá, e hoje a cidade está grande, né? Assim, dessa forma, que recebe pessoas de todas as culturas, né? Então, eu sou grato hoje, né, pelo atendimento, pela recepção que eu tive aqui em Beltrão, né? Estou muito feliz com o que eu faço aqui, com a vida que eu tenho aqui.
Olha aí, gente, estão vendo quanta história, né? E realmente, Beltrão é isso. Quantas pessoas de fora estão aqui? Nesses últimos 14, 15 anos, professor Lécio, como o Francisco Beltrão cresceu, né? Hoje nós temos faculdades, universidades, temos faculdade de medicina, temos aqui a Unipar, a Unicep, temos a UniOeste, que é uma faculdade pública, temos a CESUL, que é uma faculdade de Direito, Administração. Então, tantas faculdades na nossa cidade e que chama muita atenção, né? Também temos aqui a UTFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, está aqui também Francisco Beltrão, tem o seu campus aqui. Então, assim, quantas oportunidades, e muitas pessoas migraram, muitas pessoas vieram de outros estados, de outras cidades, aqui em Francisco Beltrão, e Beltrão se tornou um polo estudantil, né? Universitário, maravilhoso. Bom, e é disso que nós queremos falar mesmo, porque hoje você está atuando muito mais como professor da língua portuguesa, e nós estamos acompanhando os seus vídeos, e eu fiquei fã, você sabe disso, eu assisto às aulas quando eu posso, né? Eu estou inscrito lá no canal, e eu já quero aproveitar, né? Porque depois ele vai falar do canal dele, né? Mas eu quero que você se inscreva no nosso canal, você não pode ficar de fora. Se inscreva no canal, é uma luta isso, né, professor? Né? A gente sempre está pedindo, parece uma coisa chata, mas é isso mesmo, se inscreva, deixa seu like, seu comentário, né? Comente, faça perguntas. Professor Lécio vai, olha, você perguntando, depois eu passo as perguntas para ele, as suas curiosidades, né, as suas dúvidas sobre o assunto, e ele vai, tenho certeza, com muito carinho, com muita vontade de responder, tentar te ajudar, e você também vai assistir o canal dele, vai assistir as aulas, que ele vai passar daqui a pouquinho. E eu já queria te fazer uma pergunta. Estamos em tempos difíceis, que é o tempo de pandemia, professor. Nós sabemos que a educação, eu vou falar do nosso país, porque é aqui que nós estamos, Brasil. Desde a chegada dos jesuítas aqui, ainda Brasil colônia, né, pertencente a Portugal, lá em 1549, com a chegada dos jesuítas, tá? Na questão da colonização, da questão da evangelização, dos índios, né? E também ali começa a história da educação aqui no país, né? Ali com os filhos dos colonos, dos proprietários de fazenda, né? E eu queria dizer, essa caminhada que nós fomos crescendo, evoluindo no nosso país, com todas as dificuldades que nós tínhamos e que temos ainda, no tempo de pandemia de 2020, a dificuldade que já existe, né, que desde os primórdios da educação já existia, de trazer o aluno para a sala de aula, evitar a evasão escolar, quer dizer, a saída, né, o êxodo dos alunos, principalmente no ensino fundamental, que é o ensino mais importante, que é a base toda do futuro universitário. Não é fácil manter o aluno dentro da sala de aula. E agora com a pandemia, que as escolas ficaram fechadas, e com essa nova roupagem das aulas remotas, né? Do atendimento remoto, do professor na frente de um computador. Como é que está sendo para o professor Lécio? Como é que foi essa mudança? Porque foi abrupta. A gente não estava preparado para tanta coisa. Hoje nós estamos fazendo as lives nos cultos, foi uma dificuldade para a gente adaptar, né? Fazendo as lives. Como é que está para o professor hoje, nesse processo remoto, de aluno do outro lado da tela? E para o professor, como é que está sendo isso? Boa pergunta, né? Eu já estava pronto para essa pergunta. O que aconteceu com a educação nesse período agora de pandemia, né? No começo do ano, nós tivemos que aprender coisas que teria que ser aprendido em meses. Nós tivemos que aprender numa correria a mexer com plataformas que pessoas fazem cursos para aprender, e nós aprendemos em questão de 1 semana, 2 semanas, nós tivemos que aprender com tudo isso. Para que nós aprendêssemos com tudo isso, nós tivemos que sacrificar nosso tempo. Nós não temos domingo, nós não temos feriado, né? Coisa que muita gente desconhece.
Algumas pessoas dizem que os professores não estão trabalhando. A nossa carga de horário aumentou, dobrou, porque agora nós temos que aprender a mexer com várias plataformas e todo dia nós temos que aprender a mexer com novas ferramentas, que não são fáceis de aprender. Então, nós aprendemos nesse período e dando aula, né? No primeiro dia de aula, eu já abri a câmera e comecei a mexer com uma plataforma que eu não conhecia. Alguns professores ainda, que não se arriscaram tanto quanto eu, tiveram que fazer cursos e foram aprendendo tudo isso em questão de 20, 30, 40 horas, né? De pouco tempo, né? De 2, 3 dias, e começar a lecionar. Então, as aulas remotas, nós recebemos aulas do Estado também, preparadas por professores capacitados. Mas essas aulas que a gente recebe deles, a gente também precisa assistir essas aulas e transformar essas aulas em conteúdo nosso. Eu não posso trabalhar um conteúdo que é preparado por outra pessoa, porque essa pessoa ela não tem o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Ela não tem o acompanhamento direto com os alunos. Por exemplo, a gente passa a redação, essa redação quem vai ler somos nós. Então, quem vai diagnosticar o problema que aquele tem aluno sou eu. Então, sou eu que vou selecionar o conteúdo necessário para aquele aluno. Então, esse acompanhamento eu faço e não abro mão de que esse acompanhamento seja feito por ninguém, porque o professor dele sou eu. Então, veja bem, além de nós assistirmos às aulas que são dadas pelo Estado, eu preparo as minhas aulas. Então, eu seleciono alguns conteúdos que são dados pelo Estado, transformo em meu conteúdo e passo para os alunos de acordo com a necessidade de cada um. Eu não abro mão de que os meus alunos não façam meus trabalhos. Essa semana veio uma aluna falar comigo: professor, por que você não coloca prazo para que os trabalhos sejam entregues? Eu falei: não vou colocar prazo, porque se eu colocar prazo, vai passar do prazo e vocês não vão me entregar o trabalho. Todos os trabalhos estão abertos para que todos os trabalhos sejam entregues. Então, eu não coloco prazo, eu quero que esses trabalhos sejam entregues. Pelo menos, esse trimestre, esses trabalhos vão ter que chegar até a mim. Eu faço questão de ler todos esses trabalhos, chamar cada aluno que quiser saber da dificuldade que tem, por que ele ganhou aquela nota. Então, a gente tem hoje esse contato direto. Por que isso? Porque a gente fazia isso presencialmente. Então, as aulas remotas, eles também têm acesso ao professor. E isso requer o quê? Disponibilidade. Eles me ligam às vezes 8, 9 horas, 10 horas da noite. Então, essa carga horária que o professor está tendo é muito grande. Eu, outro dia, corrigi 192 redações. Imagina, pastor, 192 redações. Então, a vida do professor, ela é uma vida solitária e desvalorizada, né? Vamos entrar na questão do protesto também, porque eu vou agora entrar na representação dos nossos colegas aí. Muitas pessoas dizem que os professores não estão trabalhando. Nós estamos trabalhando muito, dobrado, né? A nossa carga dobrou. E esse atendimento hoje é dentro de casa, ele é virtual. Nós sentamos na frente de uma cadeira e a gente levanta no final do dia. E aí você me faz a pergunta: mas que hora que você prepara a aula? Depois das 6 horas da noite, na hora que as câmeras fecham. Mas que hora que você corrige as provas? Depois que a câmera fecha. E a família? A família a gente vai conversando com um, conversa com o outro, mas não sai de frente do computador e a família às vezes não entende o que está acontecendo. Mas a nossa carga aumentou por quê? Quando a gente está em sala de aula, a gente passa o conteúdo e a gente vai corrigindo uma prova dentro da sala de aula. Mas na aula remota, né, ou seja, virtual, esse tempo a gente não tem, a gente não pode parar uma apresentação para estar ali corrigindo prova. Nós temos que estar passando a atenção como agora, eu não posso parar agora aqui de falar com vocês e começar a corrigir prova. Vocês vão fechar a câmera, eu tenho que prender a atenção do aluno. Então, para isso, mais tempo de conversa, mais tempo de conteúdo passado para os alunos, para poder prender a atenção, brincar com eles, conversar com eles. Senão, simplesmente, eles
já estão de câmera fechada, a grande maioria, né? Poucos abrem a câmera, eles vão dormir, deixar de prestar atenção. Então, a gente tem que se desdobrar para passar conteúdo para eles, né? Vocês estão vendo, gente? Olha a importância. Quem está falando é professor. Então, aqui, muitas vezes a gente tem informações de gente que nem está envolvida em nada e fala de coisas que não sabe, né? O professor Lécio está envolvido, então fala também pelos professores. Quanto trabalho, dizem que não trabalha, né? Aumentou o trabalho. Então, assim, família, vida, a sua vida pessoal, né? Agora ficou um pouquinho mais difícil, né? E uma outra pergunta que eu quero te fazer, que eu penso que é muito importante nesse contexto, e a quantidade de alunos, como é que está? Ela aumentou ou ela diminuiu? Eu queria que você falasse sobre isso, viu? Porque a gente sabe das dificuldades. Como já não era fácil ter eles na sala, e agora, através de um computador, de uma tela, tem que fazer muita coisa. Você disse assim, né? Tem que brincar, tem que interagir, senão eles não ficam. Imagina como é que está essa situação. Professor, o que você poderia dizer? Eles estão participando ou houve uma diminuição do número de alunos assistindo às aulas? Essa é uma parte que entristece a gente, nós os professores, né, nós, a escola, perceber a perda que a gente teve de alunos, né, de clientes, né, vamos falar assim, porque são turmas com 30, 40 alunos, aí a gente percebe que 20 desses alunos têm computador e têm internet. E 20 deles não têm computador e nem internet. Então, a gente se entristece, nós não podemos fazer nada nessa situação, porque abriu um abismo aí, né? A pessoa que tinha dificuldade financeira está tendo mais ainda. Quem era pobre ficou um pouquinho mais pobre. Então, há aí uma exclusão nesse momento de pandemia. Essa que é a verdade. A gente ainda se preocupa com os alunos que estão em casa, além da gente preparar aulas para os alunos que assistem através da internet, a gente prepara a aula para os alunos que estão em casa, pessoal. Então, vocês vejam a situação hoje de um professor. A gente tem que preparar conteúdo para quem está em casa. Tudo isso está em cima de um professor. Você imagina a carga. Mas a nossa maior tristeza é esses alunos que não estão tendo aula por falta de dinheiro, né? Por não ter um celular, por não ter uma internet, e a gente não está podendo fazer nada no momento. E é interessante, professor, o senhor está falando isso, que entra na questão econômica, né? Que é uma continha que é o poder de aquisição de um aparelho, de uma internet de uma banda larga, de uma internet porque a gente sabe o quanto consome, e versus a renda per capita da família, né? Às vezes a família não tem condições até de sobrevivência, de poder manter a sua própria casa, com alimentação e tantas outras coisas, e agora tem que se preocupar também de ter um bom celular, ou um bom micro, né? ou um tablet, ou qualquer outra coisa, não tendo nem o básico para sobreviver. E também uma internet que a gente sabe que nem o Brasil tem dimensões continentais. Lugares que não passam rede de internet, né? A cabo, a nada. Né? Então, olha as dificuldades que nós estamos passando e vivendo. Então, eu penso que isso reflete tudo para o aluno, né? Para a educação e para o próprio país. Mas isso é assunto que nós vamos estar falando aqui daqui a pouquinho, professor. E eu também vou querer falar um pouquinho sobre o teu canal, as aulas que você tem mostrado, colocado ali, disponibilizado, porque tem ajudado tantas pessoas. Depois eu queria que você falasse um pouquinho disso, e o quanto tem sido importante para muitas pessoas que já até não estão mais em sala de aula, e que estão vendo ali no seu canal, nos vídeos, uma luz no fundo do túnel na área da educação, tá bom? Daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar, vamos ter um intervalo, os nossos patrocinadores. Não saia, fique, está muito interessante, porque essa é a realidade, gente. Essa é a realidade da educação e nós queremos passar a verdade. Deus abençoe. Até daqui a pouco.
Olá amigos, estamos aqui na André Luiz Veículos, a loja do seu veículo, 15 anos no mercado, destaque Francisco Beltrão. Quer fazer um bom negócio? Vem aqui na Romeu Lauro Verde, ao lado do Fórum Francisco Beltrão. Taxas especiais, vários veículos, todos os modelos, carro do menor até o maior. Quer fazer um bom negócio? André Luiz Veículos, você conhece, você confia. Certeza de fazer um bom negócio. E não esqueça, o lugar de comprar é onde? André Luiz Veículos. Sou o Cleomar, mais conhecido Milico, da André L Imóveis. Trabalhamos com compra, venda de imóveis, avaliações, assessoria imobiliária. Estamos localizados aqui na rua Romeu Lauro Verde, ao lado da André Veículos. Você necessitando, amigo, nos consulte. Estamos aqui para atender bem você e sua família e realizar o seu sonho, que é seu imóvel. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as oportunidades que temos. Um abraço e aguardamos. Estamos de volta com o nosso programa Falando com Deus. Tivemos aí um tempinho de intervalo para os nossos patrocinadores. Quero agradecer também, aproveitando, falando de patrocinadores, nossos queridos irmãos que têm nos abençoado com os patrocínios, fazendo com que esse programa acontecesse, né? E eu quero agradecer então Marcelo Brás, né, da Design Móveis. Quero agradecer o nosso querido Milico, né, da André Veículos e André Imobiliária. Imóveis, Milico, Deus abençoe. Também quero agradecer o nosso querido André, da André Veículos, são sócios, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E mais patrocinadores estão chegando, né? Mais patrocinadores estão vindo, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar com o patrocínio também da Cacau Company. Fabiano, Mariá, Samuel, muito obrigado. Também estamos com o patrocínio chegando aí da Chiquinho Sorvetes. Que Deus abençoe Rodrigo e Cris, são os nossos irmãos, nossos amigos, pessoas que estão acreditando, que acreditam, né, no nosso trabalho, no programa Falando com Deus. E é uma grande alegria. E mais uma vez, não se esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilha, tem que compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas, que tenham informação de qualidade, que recebam uma palavra, uma oração da fé, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui, você que está chegando, estamos aqui com o professor Lécio, né? Tivemos um primeiro bloco muito interessante, fazendo aqui o diagnóstico, dando aqui um início da realidade da educação no Brasil, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, das dificuldades, que já era difícil, né? O professor, aluno, essa grande batalha para que nós possamos ter qualidade de educação no nosso país, e a educação é tão importante em todos os contextos das nossas vidas, na nossa formação, no nosso caráter, como cidadãos, cidadãs. Então, a educação é tão importante. E agora com a pandemia, desde 2020, as dificuldades, né? As dificuldades que apareceram das aulas remotas, ter que aprender, ter que começar tudo de novo, a questão tecnológica, estar na frente de um computador, o aluno lá na sua casa, fazer com que o aluno se interesse pela disciplina, não é mesmo? E para que ele não tenha sono, para que ele não deixe ligado e vá dormir, né? A gente está vendo tantas coisas acontecendo aí, tantas dificuldades. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, e eu falei no bloco passado, você tem um canal do YouTube, muito interessante, de entrevistas, de aulas remotas, né? De
Você fala também de assuntos bíblicos, né? Assuntos teológicos. Você vai falar do teu canal agora, você vai passar para o povo, tá certo? Mas eu queria que você falasse também das suas aulas, né? Que você tem disponibilizado, isso tem me chamado muita atenção e tem ajudado, alcançado muita gente que já passou em sala de aula, hoje já não está mais, pessoas que pararam de estudar e agora estão tendo uma oportunidade, depois que o tempo passou, de voltar a ter acesso a assuntos ligados à educação, principalmente da língua portuguesa, que é a língua que você domina e como professor e leciona também no serviço público. Como é que está sendo essa experiência pelo canal YouTube? Pastor, me dá licença para tirar a máscara, né? A gente está distante, estamos protegidos, já torno a falar. Eu estou me sentindo em casa aqui nessa entrevista, né? Eu gosto dessas coisas aqui, da comunicação. Eu sou um comunicador, na verdade, né? Eu arrumei um jeito de me comunicar, dando aula. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de transmitir conhecimento, eu gosto de transmitir sentimentos. Eu acho que faz parte do meu temperamento, que é sanguíneo, né? O sanguíneo, ele lida muito com a comunicação, a organização não é muito boa. Cada um tem um temperamento, são 4 tipos de temperamentos, uns sobressaem mais do que os outros. Eu tenho dificuldade, às vezes, com o colérico me inibe um pouco, é o único que me para. O restante dos temperamentos a gente se lida com mais facilidade, né? E dentro dessa área da comunicação, há também esses probleminhas de você ser, às vezes, parado. Por exemplo, você tem um sonho, estou falando de educação ainda, vou responder a tua pergunta. Eu tenho um sonho, então esse sonho ele não precisa ser falado para outras pessoas. São coisas que eu converso com os alunos. Se você tem um sonho, realiza ele e depois você mostra ele às pessoas. Porque as próprias pessoas da tua casa, de repente, não acreditam naquilo que você sonha. O teu potencial, ele é teu. Aquilo que você tem de precioso dentro de você tem que ser colocado para fora, mas no devido tempo. Vamos voltar aqui para as aulas remotas. Então, por que eu criei essas aulas remotas? Porque as aulas do canal do YouTube, eu tinha um canal que eu fazia comentários da Bíblia, de repente eu me vejo numa situação de passar 24 horas em frente ao computador dando aula de português. Eu falei, por que eu não transformo esse canal em benefício para aqueles que estão estudando? E aí eu comecei a gravar algumas aulas para ajudar os próprios alunos, porque de repente os alunos não conseguem acompanhar aquilo que eu falo durante as aulas, porque realmente estar na frente de uma câmera assistindo aula, num frio que está aqui no sul, não é brincadeira. O aluno acordar 6 horas da manhã para assistir aula até 11h40 na frente de uma câmera com frio de 0 graus. E aí isso tudo foi pensado. Eu falei, eu vou usar esse canal para beneficiar esses alunos. Eu quero que eles aprendam, eu quero que eles consigam entender o conteúdo. Eu quero que eles entendam o que está lá na frente para eles enfrentarem. Eu deixo bem claro, cara, você vai fazer uma prova para o Enem. Você vai ter que se preparar. Se você não se preparar, o outro vai pegar a tua vaga. Eu tenho que deixar eles conscientes do que vai vir para eles. E eu tenho que deixá-los motivados. Então eu tenho que falar o quê? Eu tenho que falar a língua deles. Essa é a minha missão como professor, passar conhecimento. Eu não quero que ele esteja simplesmente ali seja mais um número. Eu quero que eles sejam vencedores. Então você aí que está acompanhando o nosso trabalho aí, visita lá o canal do professor Lécio, acompanha nossas aulas. Nós estamos lá dando dicas de redação, a gente dá dicas aí, a última aula que nós falamos foi parônimos, homônimos. O que quer dizer homônimo, né? São nomes iguais, eles são iguais, e trazem até confusão na hora da fala, na hora da escrita. Teve uma vez que o pastor falou em cozer, né? E ele não sabia que havia uma diferença entre essas duas palavras. Em costurar e cozinhar, né? Costurar e cozinhar. E aí ele falou num sentido que eu não lembro mais como é que foi. Aí eu tive que chamar ele e falei, pastor, existem 2 palavras cozer, uma com S e a outra é com Z.
né? O cozer com Z de cozinhar e cozer com S é de costurar. Ele, rapaz, eu não sabia disso. Então, na língua portuguesa existe muito essa riqueza de palavras, né? E são muitas palavras idênticas, às vezes no som, às vezes na própria escrita. E elas, na hora de escrever, elas trazem confusão. Então, vale a pena você assistir essas aulas, né? Esse bate-papo. Eu digo que nem é aula, é um bate-papo, né? Sobre a língua portuguesa. Nós estamos ali à disposição, canal do professor Lécio, inclusive nós vamos agora começar também a passar alguns vídeos daqui da igreja para apoiar também o canal. Nós estamos juntos aí, né, pastor? Professor Lécio, aí eu queria um pouquinho mais, daqui a pouco nós vamos fazer outro intervalo, mas um pouquinho mais antes do intervalo, que o senhor falasse essa questão, como tem sido essa questão da prevenção de drogas. E o senhor disse que tem muitas pessoas que não gostam muito, não apoiam muito, acham que não é necessário. Meu Deus, mas que pena que tem gente que pensa assim. A necessidade hoje é que a pandemia, gente, tomou conta de muita coisa. Ela apagou, mas as coisas ainda continuam, né? As outras doenças continuam, o câncer continua matando, a AIDS continua matando, a dengue continua matando, e tanto o infarto continua matando, o derrame cerebral continua matando, né? A pneumonia continua matando. Então, e a gente só fala de pandemia, claro que é o que está acontecendo, e realmente é uma loucura, um desastre terrível, mundial, mas as outras coisas continuam matando, as drogas continuam matando, não é, professor? E como é que tem sido essa experiência aí, muitas vezes? Eu tenho alguns vídeos lá no YouTube, né, falando sobre drogas, e quem usa droga, eles não estão muito interessados mais em saber dos nossos trabalhos de prevenção. Eles acham até que é uma coisa chata. Mas para quem ainda não usou, você pode salvar essa vida. Você precisa mostrar o que acontece a esses jovens antes que eles obtenham prazer. Depois que obteve o prazer, ele fica cego. Tanto que começa... Eu costumo dizer que você não vende uma televisão para você ir ao cinema, mas você vende uma televisão para uma dose de drogas. Então, tem um vídeo que eu falo o seguinte, que um rapaz estava na Cracolândia, né? O crack é uma das drogas que vicia mais rápido de todas as drogas. É uma droga que vicia muito rápido. E o poder de destruição dela é muito grande. É devastador. E aí, o que acontece? Esse jovem foi para Cracolândia, em São Paulo, que é a região onde há mais uso dessa substância, e ele fica 15 anos ali. E aí o jornalista pergunta a ele, quanto tempo que você está aqui? Ele fala, 15 anos, né? 15 anos que eu morri. Essa morte é uma morte espiritual, porque ele está vivo, né, fisicamente, mas espiritual ele morreu, porque a sociedade já apagou essa pessoa. Ele não faz parte da sociedade, ele está totalmente excluído. Ele vive para usar drogas, tudo que ganha é em função das drogas, ele abandona a família, ele abandona os amigos, ele abandona o seu ambiente para viver um ambiente onde exista somente aquela substância química. Então, quando a pessoa usa as primeiras doses, ela não acredita que isso vai acontecer com ela, não. Ela diz, isso aí não vai acontecer comigo nunca, porque eu trabalho, porque eu estudo. E aquela atividade ela vai se tornando, por exemplo, você usa nos finais de semana e consegue trabalhar na segunda-feira. Só tem que na segunda-feira sobra um pouquinho. Você consegue manter aquilo guardado até o próximo sábado, né? Os primeiros dias aquela coisa é tudo controladinha, organizada, só tem que isso vai se tornando mais intenso, você vai acabando usando aquela droga que sobrou do domingo, aí já usou na segunda-feira, já quebrou um tabu. Poxa, eu usei na segunda-feira, daqui a pouco você está começando a largar o teu emprego, e daqui a pouco, quando você vê, você está no meio de uma sarjeta junto com muitas outras pessoas e não consegue mais sair dali. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar para os jovens, dentro da escola, sobre esse assunto, eu falo, para evitar que eles cheguem a usar
a primeira dose, porque se usar a primeira dose, ele pulou a cerca para o outro lado, e aí ele vai começar a enxergar igual Adão e Eva fizeram, eles começaram a enxergar, né? E eu não quero que eles enxerguem, continuem cegos em relação à droga, não use esse negócio, porque vocês vão matar, estragar o futuro de vocês. Se vocês têm sonhos, eles vão acabar no dia que vocês fizerem uso da primeira dose. Vocês estão vendo, gente, a importância de falar sobre educação, porque educação a gente só fala de sala de aula, mas tudo na vida é questão de educação. É de informação, é de cuidado, é de caminhar junto. Olha a importância do professor, da professora, daqueles que estão cuidando dos nossos filhos, né? Então, quando nós temos uma informação errada lá, uma forma de educação errada, né? de vida cristã, de vida social, então quem vai sofrer é toda a sociedade. A família em primeiro lugar, depois de toda a sociedade. Mas quando nós temos profissionais, professores que amam realmente o que fazem, professores que realmente desejam que as pessoas vá bem, que a formação do caráter cristão, da vida espiritual, porque nós somos seres tricotômicos, né? Nós temos um corpo, mas nós temos o entendimento que é a nossa alma, né? A nossa consciência, e temos o espírito. E você falou de algo interessante, professor? Estão mortos. Esse rapaz disse, eu morri há 15 anos. Faz 15 anos que eu estou morto. Quer dizer, uma morte espiritual, mas também morte da sua dignidade, né? Da sua identidade como cidadão, não existe mais. Então, olha a importância da educação, olha a importância hoje de ter continuar com o trabalho, mesmo com as dificuldades das aulas remotas, mas não perder a esperança, né, de continuar ensinando. E você disse no início, eu amo pessoas, eu amo vidas. E realmente, e isso é bíblico, porque a palavra de Deus diz que o que está no coração de Deus são pessoas, são almas. Então, professor Lécio, parabéns, nós queremos agradecer, né? Nós vamos fazer mais um intervalo, porque o professor Lécio vai voltar no último bloco agora, para dar suas considerações finais, também para dar uma palavra bíblica, para fazer uma oração com você e comigo, e vai dar a última, e vai falar mais um pouquinho do seu canal, né? Das aulas remotas, dos estudos bíblicos, maravilhosos estudos bíblicos, hein? Eu tenho acompanhado, pega assuntos lá, pega personagens bíblicos. Tempos atrás ele fez com profetas, né? Foi maravilhoso. Ele está dando risada aqui porque eu sou fã do canal do professor Lécio. E você vai ficar também. Amém? Falando com Deus está junto, nós estamos caminhando juntos, né? É uma troca aí, né? De amigos e de informações. Ele já me entrevistou no seu canal, já fui entrevistado por ele. Aí ele me disse aqui, é difícil estar do outro lado, né? Mas ele tem o domínio, vocês já notaram, não precisa falar mais nada, ele fala por ele mesmo, e é uma alegria ter o professor. Daqui a pouco, então, nós voltamos com mais um bloco. Não saia. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho. Falando com Deus. Olá amigos, estamos aqui na André Luiz Veículos, a loja do seu veículo, 15 anos no mercado, destaque Francisco Beltrão. Quer fazer um bom negócio? Vem aqui na Romeu Lauro Verde, ao lado do Fórum Francisco Beltrão. Taxas especiais, vários veículos, todos os modelos, carro do menor até o maior. Quer fazer um bom negócio? André Luiz Veículos, você conhece, você confia, certeza de fazer um bom negócio. E não esqueça, o lugar de comprar é onde? André Luiz Veículos. Sou o Cleomar, mais conhecido Milico, da André L Imóveis.
Trabalhamos com compra, venda de imóveis, avaliações, assessoria imobiliária. Estamos localizados aqui na rua Romeu Alberno, ao lado da André Veículos. Você necessitando, amigo, nos consulte. Estamos aqui para atender bem você e sua família e realizar o seu sonho, que é seu imóvel. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as oportunidades que temos. Um abraço e aguardamos. Voltamos então com o nosso programa Falando com Deus. Tivemos um momento aí dos nossos patrocinadores. Que Deus abençoe a todos que estão nos patrocinando, fazem esse programa acontecer. Eu agradeço. Que Deus abençoe e prospere a vida de vocês e as famílias, as empresas, em nome de Jesus. E tem mais chegando aí junto com a gente nessa caminhada. A intenção do programa é informar a importância desse canal e dessa via de comunicação é essa, trazer informação de qualidade, né? Falamos sobre direito, né? Estamos falando sobre educação, vamos trazer pastores, pastoras, vamos estar aqui com debates teológicos, assuntos importantes que têm a ver com a nossa comunidade, com a família, né? Com o bem-estar da família, a família cristã, a família de Deus. Amém? Então, mais uma vez, você que está chegando, estamos aqui no programa Falando com Deus. Sou o pastor César Brandi, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Estou aqui com o professor Lécio Luiz, professor de língua portuguesa. Tem um canal no YouTube, faz os seus vídeos, suas aulas, além de fazer as aulas remotas, né, pelo Estado, onde tem seus alunos, também faz esse trabalho maravilhoso, disponibilizando as aulas para muitas e muitas pessoas que estão sendo alcançadas, estão aprendendo, né, fazendo uma reciclagem, né, de tantos assuntos importantes da língua portuguesa, essa disciplina tão importante para nós, tão difícil e complexa, né, e que precisamos aprender a cada dia, não é isso? Bom, falamos tantos assuntos, falamos das dificuldades nessa pandemia de dar a aula remota, né, da evasão escolar, dos alunos que realmente não se sentem à vontade, né? E ainda tem mais as questões da dificuldade dos pais também de poder ajudar os alunos, principalmente os menores, né, que estão no início, né? Os pais não sabem como fazer, muitas vezes não têm uma experiência. Há dificuldade com lidar com as questões tecnológicas, com a câmera, com o notebook, né? É tão difícil com o celular. Há dificuldade de ter uma internet de qualidade. Então, assim, muitas vezes tem que disputar de comprar um celular ou um notebook ou um computador, ou ter recurso dentro de casa, pagar seu aluguel, a alimentação e tantas outras coisas que são importantes na vida do ser humano. E então, assim, lutamos com dificuldades. Já não é fácil, mas vamos conseguir. Estamos indo, né? E eu tenho certeza, professor Lécio, e se tivermos professores do seu tipo mesmo, dessa tua vontade, desse caráter, essa vontade de ensinar, de ajudar muitos que querem, né? Porque não adianta também, né, gente? A gente quer ajudar, mas tem gente que não quer ser ajudado, infelizmente, é uma realidade. Mas se você deseja mesmo, então você vai ter isso, né? E é só você realmente colocar o seu coração, entregar sua vida para Jesus, dizer: Senhor, me ajuda, que eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas para abençoar a sua vida e te ajudar a crescer, né? E a cada dia crescer na sua vida. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a presença do professor Lécio aqui, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para ele vai estar passando o nome do canal dele, você vai se inscrever no Falando com Deus, no canal do professor Lécio Luiz, e eu tenho certeza que você vai ter muitas informações de qualidade e muitas bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Aqui no nosso canal, Falando com Deus, além do programa, você também pode assistir os cultos. Nós temos cultos online, tanto às terças-feiras, né, ao vivo, aí é ao vivo mesmo, né, terças-feiras às 18h30, todas as terças, e aos domingos às 18 horas, culto ao vivo,
você vai participar, vai interagir com a gente, vai pedir suas orações, nós estamos aqui para abençoar a sua vida. Então se inscreva no canal, deixa seu like, aciona aí o sininho, eu tenho certeza que compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus, como você está sendo, tá certo? Em nome do Senhor Jesus. Bom, então, eu queria, já chegando no final do programa, passar a palavra para o professor Lécio, para que ele possa fazer as suas considerações finais, não é isso? É tão difícil, a gente tem tanto assunto aqui, gente, tanto assunto para falar, né? Mas terminando esse assunto com as suas aulas online e contando algumas experiências rapidamente de pessoas que estão sendo, porque eu vou lá nos comentários e eu vejo gente dizendo assim, puxa vida, quanto tempo eu vi isso, estou vendo agora. Eu acho que isso é gratificante, né, para um professor, não é mesmo, professor? E aí, então, já deixo a palavra para ti, tem para a palavra final também e para a oração. Deus abençoe. Eu estou muito feliz aí com essa entrevista, né? Por mim, eu ficava aqui o dia todo. Eu gosto desse negócio, de passar informação, de bater papo com o público. Eu quero despertar, né, nas pessoas o desejo que eu tive e que é possível. Você precisa acreditar que é possível, né? Eu vejo lá pessoas falando, poxa, professor, eu saí da escola. Eu falo, a escola está aí dentro da tua casa. Como é que você saiu da escola? Assiste às aulas. Mas nós não somos escola e nem a nossa proposta é essa. A nossa proposta é de despertar nos alunos, né, o desejo de aprender e de que eles entendam que virá novos desafios e que a vida é uma competição. Não adianta a gente ficar esperando as coisas acontecerem, que depende do professor para a gente aprender, não depende do professor, o aluno tem que buscar conhecimento, o professor mostra o caminho, né? Ele te dá o mapa, mas você que vai ter que ler o mapa para poder chegar em determinado local, ou seja, você tem que saber para onde você vai. Então, quem hoje pode assistir uma aula pelo computador é rico. Essa é a triste realidade. Quem hoje assiste aulas e está podendo acompanhar as aulas, hoje tem uma grande vantagem aí diante dessa dificuldade daqueles que não estão podendo assistir. A vida é oportunidade. Quem tem mais oportunidade e agarra essas oportunidades, vai chegar mais longe. Se você não agarra as oportunidades que você tem, você está perdendo o seu tempo. Então agarra aí, né, o rabo desse cavalo que está passando, porque o próximo cavalo pode passar sem rabo e você não tem onde se agarrar, né? Então as oportunidades da vida, elas chegam e algumas pessoas aproveitam as oportunidades que têm. Muita gente não vai ter oportunidades que nós temos na vida. E muita gente gostaria de ter essa oportunidade. E muitos alunos hoje têm a oportunidade de ter internet em casa, de ter um computador. Eu escutei um aluno falar, eu não gosto de assistir aula. Eu falei, então tu gosta de quê? Porque, veja bem, se você não gosta de assistir aula com todos esses conteúdos que você tem dentro da tua casa, muitos alunos estão fazendo as atividades em casa sem assistir e gostariam de ter a vida que você tem, né? Então, se você não quer ter uma vida assim, com menos conforto, né? Vai atrás do conforto. O conforto faz bem para a gente. O saber faz bem para a gente. Ele traz prazer, né? Eu sinto prazer em conhecer coisas novas e que as pessoas também conheçam coisas novas. Hoje a aluna falou para mim, professor, só fiz aquele trabalho por causa de você, por causa da tua insistência. Então tá lá os trabalhos, né? Agora me dirigindo aos meus alunos, né? Os trabalhos estão lá e são para vocês fazerem e eu não aceito desculpa. Tem que ser feito os trabalhos, porque tempo nós temos. Foi dada a atividade, começa agora a fazer, não deixar para depois aquilo que a gente pode fazer hoje, né? E o pastor falou aí nas considerações finais, né? Se deixar eu falar, eu fico falando aqui sem fim. Então tá, as considerações finais, né? O pastor falou assim para mim, poxa, você vai deixar uma palavra para nós. Eu falei, pastor, vou ter que improvisar. Ele falou, tu é crente, você sabe, né, da Bíblia. Então tá, tem uma passagem na Bíblia que lá está em Eclesiastes 12, né? Salomão, quando chega na velhice dele,
Ele fala o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venha, né, os maus dias e você diga, não tenho contentamento neles. Salomão fala sobre isso num momento difícil da vida dele. Ele tinha ficado velho, e Salomão não era qualquer uma pessoa, não. Salomão foi o terceiro rei de Israel, né? E ele fez grandes obras para o povo de Israel. Ele construiu o templo, né? Ele construiu os castelos, ele construiu a casa dos sacerdotes. Ele foi o cara que deu início à prosperidade do povo de Israel, depois de Davi, né? Davi não pôde construir porque Davi tinha muito sangue nas suas mãos e Deus não permitiu Davi que construísse o templo. E ele dá esse privilégio para Salomão. Salomão, durante o período de Israel, o período dele foi um período próspero, né? Não havia guerras. Ele havia muitos inimigos por causa das guerras que houve com o Davi. Mas o período dele foi um período de equilíbrio, de bênçãos. E por que Deus deu tanto poder a Salomão? Porque ele não pediu. Deus deu em sonhos a visão a Salomão e falou: Salomão, você pede o que você quer. E aí Salomão falou: eu quero sabedoria para guiar esse povo. E aí Deus falou: então você vai ter outras coisas além de sabedoria, você vai ter poder, né? E glórias. E Deus abençoou Salomão. Pessoal, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas só falam em bens materiais. Elas estão voltadas para bens materiais e se esqueceram que a gente precisa ser feliz. Eu acho que a felicidade é mais importante do que você ter bens materiais. Os bens materiais, eles são consequência de trabalho. Tem pessoas milionárias querendo cometer suicídio. Se você está buscando a tua felicidade através de bens materiais, você está perdendo o teu tempo, porque eles não satisfazem. Quem compra um helicóptero quer dois. Quem tem dois quer uma frota. Quem tem uma frota de helicóptero quer ter uma frota de aviões. Quem tem uma frota de aviões quer ter uma frota de navios. E quem tem uma frota de navios quer o mundo inteiro. E as coisas materiais, elas não satisfazem, né? Então, a Bíblia, quando se refere ali em Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, é justamente isso, dizer que o reino de Deus é mais importante do que a prosperidade. A prosperidade é a consequência. Se você trabalha, ela virá, tanto para o ímpio quanto para o que não é ímpio, né? A prosperidade, ela é uma consequência. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Salomão, ele, com tanto poder que ele tinha, ele foi no final da sua caminhada, ele se prostituiu, ele se envolveu com mulheres que não era para se envolver, ele foi, adorou outros deuses, e depois chega a sua velhice, ele se arrepende e diz que aquilo tudo era vaidade. No final do capítulo 12 ele diz: tudo é vaidade, né? Aí às vezes a gente faz tanta coisa para receber aplausos pelos seres humanos, né? O cara se cobre todo, se enche de saco, e isso também é vaidade. Salomão já dizia que tudo era vaidade. Então, irmãos, se voltem para Deus, busquem a Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, né? Vocês podem olhar aí as aves, né? As aves, elas não guardam comida, mas o Pai Celestial alimenta elas, já dizia lá a palavra de Deus, né? Então eu deixo aí essa mensagem, o livro de Eclesiastes, né? Que fala para os jovens buscar a Deus enquanto eles têm força, porque depois chega a velhice, só resta o arrependimento. Eu tenho certeza que você, jovem, já viu um idoso falando: poxa, eu devia ter estudado, eu devia ter feito aquilo. Por quê? Porque a juventude dele era aquele momento dele estar fazendo alguma coisa produtiva, alguma coisa boa para ele, espiritualmente falando também. Ele desperdiçou aquele tempo que era mais importante da vida dele. Então Salomão, fica aí o professor Salomão, escritor aí de Eclesiastes, de Cânticos, né, de Provérbios, o cara mais sábio aí da história aí, ele chega no final da vida dele e falou: isso aí tudo é vaidade, perdi meu tempo, devia ter deixado Deus em primeiro lugar na minha vida. O cara teve mais de 1000 mulheres,
Ele foi se perdendo no meio da caminhada, de tanto poder que Deus tinha dado a ele. Então, quando você pensar em coisas materiais, coloca Deus em primeiro lugar, para depois você falar, poxa, realmente os bens materiais são perigosos para determinado tipo de pessoas, né? Será que eu sou esse tipo de pessoa que não sei lidar com bens materiais? O que é mais importante para mim? É a felicidade, e essa felicidade a gente encontra em Jesus Cristo, tá bom? Um abraço para você, volta aí nos nossos vídeos, né? Vem assistir, compartilhe esses vídeos, né? Vamos fazer esses vídeos bombarem aí. É você que faz o canal crescer, compartilhando. Às vezes a gente compartilha tanta bobagem, o brasileiro gosta de bobagem, né? Gosta de brincadeira. O Stallone esteve aqui no Brasil e falou, pode jogar dinamite que eles vão dar risada. E nós somos assim, nós somos bem-humorados, né? Mas a gente, às vezes, tem que passar conteúdos para frente que podem edificar também nossos familiares, nossos amigos, tá? Passa adiante essa ideia aí. E vai lá, visita o nosso canal, deixa o like, né? E compartilha nossos vídeos. Um abraço para vocês. Como é que é o nome do canal, professor? Canal do professor Lécio Luiz. Olha Pode aí, digitar vamos lá. estar passando ali no GC, daqui a pouquinho você vai estar vendo, digita lá, entra, deixa seu like, se inscreva, abençoa, participe, compartilha o canal Professor Lécio Luiz, e também Falando com Deus. Estamos juntos nessa caminhada, queremos ajudar, queremos atrapalhar, nós não queremos, né? Prejudicar nós não queremos, né? De danificar a sua vida, seu coração, sua mente, também não queremos. Queremos trazer uma informação de qualidade, real, verdadeira, simples, mas verdadeira, e queremos mais do que tudo isso, falar do amor de Deus, porque é falando com Deus que a gente tem que viver a nossa vida, sempre falando com Deus. Por isso é o nome desse programa, Falando com Deus. Eu quero agradecer de todo o meu coração a tua amizade, a sua disposição de estar aqui. A gente queria falar sobre tantas outras coisas, tem tanta coisa para falar aí com você, né, das suas experiências, tanto no Rio de Janeiro, quanto aqui em Francisco Beltrão, nesses 14 anos, né, que você está aqui, e é uma alegria ter você como nosso amigo, caminhando com a gente aqui na igreja, e ajudando tanta gente no seu canal, né, com os seus estudos, com as aulas, e com tanta informação de qualidade, com mais de 3.000 seguidores, é uma bênção, e eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, professor Lécio, que Deus abençoe, Deus continue te iluminando, te capacitando, como fez com o nosso amiguinho aí, o nosso querido Salomão, não é mesmo? E é interessante, né? Essa questão de ser insaciável. O ser humano tem, infelizmente, essa capacidade, né, que na verdade é negativa, de ser insaciável, quer dizer, nada preenche, né, sempre querendo mais e sabendo que o ter nunca será maior que o ser. Você é filho do Deus Altíssimo, né, filho e filha querido, amado desse Senhor Jesus, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário, que trouxe vida em meio à morte, nos arrancou, nos tirou das trevas e nos levou para o reino da sua luz. Então, se você tem que glorificar, como diz o apóstolo Paulo, se exaltar com alguma coisa, que você se exalte no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele sim tem que ser exaltado, né, na sua vida. Esse você pode dizer, eu estou com fome dele, eu quero mais dele. Esse vai realmente saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual. Que Deus abençoe mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez, professor Lécio, muito obrigado a você, sua família, ao seu ministério, ao seu chamado de comunicação, de informação, de ajuda que você tem tido e tem feito e tem sido bênção nas nossas vidas. Quer falar mais alguma coisa? Manda um abraço para a Enedir. Quero mandar um abraço aqui, né? Quero pro filhão, né? Amém. Então manda você, que daí eu já confirmo aqui. Nossa irmã Enedir, né, vai estar assistindo, né? Esposa do nosso irmão Lécio, o filhão, né? Está lá também, né? Graças a Deus. Quero, irmã Enedir, Deus abençoe, aí no salão também, tem sido bênção. Ela também às vezes usa a ferramenta para dar uma palavra, eu já assisti umas palavras, uns ensinos, umas pregações da irmã Enedir. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, o filho Eduardo, né? Uma bênção, a Bruna,
que Deus abençoe também. Toda essa família, a família do professor Lécio, uma bênção nas nossas vidas. Deus abençoe grandemente. E eu queria encerrar com uma oração. Vamos fazer uma oração, professor? Eu vou fazer uma oração. Nós vamos orar aqui agora e abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos. Eu estou aqui com o nosso querido Lécio, irmão Lécio, professor, e teu servo, e nós estamos aqui para abençoar o povo de Deus, os filhos e filhas do Senhor. Talvez tenha alguém agora, Senhor, sofrendo, talvez tenha alguém agora, Senhor, doente por esse vírus terrível que tem matado, destruído vidas inteiras, famílias inteiras, dizimado famílias. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Se tem alguém sofrendo, se tem alguém agora sentindo dor, se tem alguém com uma falta de ar, se tem alguém na UTI, no CTI, numa enfermaria, desesperado, um familiar, uma esposa, um esposo, um pai, uma mãe, que está dizendo: ore pelo meu filho, pela minha filha. Pastor, clame a Deus pela minha família está sendo destruída. Ah, Senhor, por este casamento que o diabo está tentando arrebentar, destruir a aliança. Nós estamos repreendendo o mal, a enfermidade. Ah, Senhor, traz cura, mas traz cura para a alma, traz cura para o coração, traz cura para o espírito. Que a palavra de Deus venha, Senhor, para saciar a fome desse homem, desta mulher, restaurando do alto da cabeça a planta dos pés, restaurando corpo, alma e espírito. Deus, colocamos a família cristã diante de Ti, a família que tem sido bombardeada por Satanás, mas nós cremos que o Senhor vai proteger essa família, vai quebrar todos os intentos do inimigo, vai destruir as artimanhas de Satanás. Deus querido, levantamos um clamor por aquele filho, aquela filha, aquele homem, aquela mulher que estão nos vícios das drogas, do alcoolismo, Senhor, dos entorpecentes terríveis que têm destruído famílias inteiras, trazido muita tristeza, Senhor, para meio da comunidade, Senhor, para o meio, Senhor, da família, para o seio familiar. Mas nós repreendemos os vícios, as drogas ilícitas, terríveis, Pai, em nome de Jesus, que tem destruído vidas e futuros, Pai querido. Então, nesse momento eu estou colocando essas vidas agora e te agradecendo, Deus. Fortaleça também, oro pelos professores e professoras, Deus, da rede pública, da rede privada, Senhor, pessoas que estão com dificuldades, que têm, Senhor, ganhos, muitas vezes ganhos ínfimos, Pai, de tanto que eles têm trabalhado, se dedicado, Senhor. Pai, o reconhecimento tem sido tão pouco, Deus, mas eu creio que o maior reconhecimento é o Senhor Jesus, reconhecendo esse povo que cuida, que se preocupa, Senhor, com aquele que não tem tanta condição, que não tem, Senhor, recurso, mas que está ali, Senhor, que não abre mão de estar ali, mesmo ganhando pouco, mesmo sem recurso, mas ajudando aquele que tem menos ainda. Muito obrigado pela vida do professor Lécio. Abençoa o Lécio, abençoa a sua esposa, a irmã Nedir, a Bruno, o Eduardo, sua família. Pai, em nome do Senhor, nós queremos liberar essas bênçãos para o povo de Deus. Pai, daqueles que estão assistindo, falando com Deus, dos nossos patrocinadores, nós abençoamos a Igreja Avivamento Bíblico aqui em Francisco Beltrão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Essa oração nós fazemos com fé, crendo que o Senhor está ouvindo e que o Senhor está, Pai querido, abençoando as nossas vidas nesse momento. Nós oramos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que Deus abençoe mais uma vez, mais um programa. Logo já vamos estar colocando no ar. Vamos estar hoje colocando o primeiro programa com o Dr. Ebenezer e depois então com o professor Lécio, para ser bênção para a sua vida, informativo para a sua vida. Participe, venha, caminha com a gente, se liga. Jesus te ama muito, você é muito importante para Jesus. Também quero agradecer o nosso produtor, que está aqui atrás das câmeras, o nosso amigo, irmão Yuris. Que Deus abençoe sua vida, sua família, Yuris, e o seu trabalho, que tem sido bênção para a minha vida, para as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe na graça do Senhor Jesus. Semana que vem, falando com Deus novamente, estaremos aqui com mais uma entrevista.
Você precisa fazer parte disso. Deus abençoe a todos.